Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de histologia, em particular do tecido epitelial. O tecido epitelial se caracteriza por apresentar células unidas e com pouca matriz entre as células. Nesse tecido são encontradas células responsáveis por revestir a superfície e pela secreção de substâncias. Essas células possuem um formato variado, qual é geralmente acompanhado pelo núcleo. Então, essas células, mesmo tendo formatos diferentes, todas elas têm núcleo, tá? Então, o núcleo tende a ser esférico, tende a ser em formato cilíndrico, esférico. Já em células achatadas, o núcleo apresenta também com formato achatado. As outras características importantes do tecido é o fato dele possuir dois lados distintos. Então, ele tem um lado voltado para fora do órgão, que é chamado de superfície apical, e a parte que é voltada para dentro, que é chamada de basal, tá? Geralmente, a superfície basal está apoiada em tecido conjuntivo, que é relacionado com o fornecimento de nutrientes para o tecido epitelial. E a maioria dos epitélios não apresenta vasos sanguíneos. Seus nutrientes chegam através de capilares presentes no tecido conjuntivo subjacente. Um outro ponto que merece destaque é o fato dos tecidos epiteliais possuírem algumas especializações, permitindo a adesão e comunicação entre as células. Além disso, a superfície das células epiteliais pode conter especializações, como microvilosidades, cílios, flagelos, que vão aumentar a superfície de contato e também facilitar a movimentação das partículas. Por apresentar células bastante unidas, o tecido epitelial atua principalmente como uma barreira. Então, ela garante uma proteção contra os micro-organismos, contra a passagem de micro-organismos para dentro da célula. E a perda excessiva de água e proteção também, em alguns casos, contra impactos mecânicos, tá? O tecido epitelial atua na formação das glândulas, tendo diversas funções diferentes no organismo, por exemplo, as glândulas sudoríparas que produzem o suor, permitindo o controle da temperatura corporal. Aqui a gente tem uma demonstração, tá? Tanto do tecido quanto das estruturas constituídas pelas células. Então, a gente tem o pseudoestratificado, localização, fossas nasais, traqueias, brônquios, alvéolos pulmonares, revestimento de vasos sanguíneos e linfáticos, o pavimentoso simples, o simples cúbico nos túbulos renais, o simples prismático no estômago, o estratificado pavimentoso, pele, boca e esôfago, estratificado de transição na bexiga, estratificado prismático na uretra. Então, dependendo da localização, as células vão ter especificações diferentes e constituição diferente, mas o núcleo delas você pode reparar que é muito semelhante entre todos os grupos de células. O tecido epitelial de revestimento é responsável por revestir o corpo e a superfície dos órgãos. Por esse motivo, ele está relacionado com a proteção, absorção de substâncias e com a percepção de certos estímulos. Então, o tecido epitelial de revestimento pode ser classificado de diferentes formas, de acordo com a quantidade de camadas. Então, o simples vai apresentar apenas uma camada, o estratificado múltiplas camadas, o pseudoestratificado apresenta apenas uma camada, mas o aspecto que dá a falsa impressão de possuir várias camadas de célula. Então, por isso é que é pseudoestratificado. Ele parece com estratificado, mas na verdade ele é simples. Aí temos aqui o epitélio simples, o estratificado e o pseudoestratificado. Devido à organização dos núcleos das células, ele parece ter várias camadas, mas na verdade ele tem uma camada só de células. O tecido epitelial de revestimento pode ser ainda classificado de acordo com o formato das células.
Então, a gente tem o epitélio cúbico, que as células têm formato cúbico, o colunar, que são alongadas, o escamoso, que são achatadas, e o de transição, que forma células que variam de acordo com a distensão do órgão no qual é encontrado. Por exemplo, a bexiga urinária, que ela vai se estendendo conforme vai enchendo de urina, então ela fica, achatadas quando o órgão está cheio e quando está vazio as células ficam com formato mais globoso. Então é como se a gente pegasse essas células mais arredondadas e esticasse quando a bexiga fica cheia de urina e aí ela fica com formato mais achatado. Aqui temos o epitélio escamoso, cúbico, colunar e ciliado. É a diferença entre cada grupo celular. O tecido epitelial glandular forma as glândulas, que vão ser responsáveis por secretar substâncias. Vale destacar que as células desse tecido nem sempre são agregadas, formando glândulas complexas. A célula caliciforme, por exemplo, é uma célula epitelial glandular e é chamada por alguns autores de célula de glândulas unicelulares, tem apenas uma única célula. As glândulas multicelulares, que são glândulas propriamente ditas, podem ser classificadas em 3 tipos. Nós temos a endócrina, que são glândulas sem ductos que produzem secreções lançadas diretamente no sangue. Exemplo, a glândula tireoide. Glândula exócrina, possuem ductos e liberam sua secreção em cavidades ou na superfície do corpo. Exemplo, glândula sebácea. Glândula mista, possui porção endócrina e exócrina. Exemplo, o pâncreas. Então, a mista ela vai secretar tanto para fora do organismo quanto para dentro de cavidade. Para fora de cavidade e para dentro de cavidade. Aí aqui é uma glândula endócrina, tá? Que não tem ducto. E a exócrina, que tem ducto excretor. Bom, gente, esse foi um resuminho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.